Há uma porção inteligente na natureza, a que desenhou e continua construindo toda a realidade. Esta porção, certamente, não é frequentada por deidades, porque temos com ela tudo em comum. Na verdade, parece que somos mesmo partes dela. Há muitas decorrências da aceitação deste postulado, com maior ou menor potencial explosivo sobre as bases de nosso repertório de conceitos em torno do assunto. Vou trazer aqui apenas algumas poucas, deixando ao leitor a formulação de outros possíveis reflexos. Na verdade, para onde quer que se olhe, haverá um deles em nosso dia a dia e no tecido social, seja no âmbito comportamental, no político, no religioso, em particular, e até no corporativo. Ainda não achei uma única reentrância sequer de nossa realidade que não seja afetada, ou mesmo elucidada, direta ou indiretamente, a partir desta aceitação. Decorrência 1. Manifestação de genes recessivos. Há apenas 45 mil anos a Terra estava em plena era do gelo. Embora o núcleo de gelo da Groenlândia mostre algumas oscilações climáticas rápidas nesse período, incluindo alguns breves aquecimentos, não está claro se esses eventos afetaram o restante do planeta. Em 2017, em um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Max Planck, foram reconstruídas as temperaturas na África Oriental durante as principais migrações para fora do continente, iniciadas cerca de 65 mil anos antes. Há cerca de 70 mil a 40 mil anos, as temperaturas da superfície do mar na costa leste da África eram realmente baixas, as mais frias em 200 mil anos. Foi quando o Homo sapiens teria migrado para fora da África, durante este período excepcionalmente frio e seco. Há evidências arqueológicas que dão suporte a esta inferência. O último período glacial, também referido como Idade do Gelo, Glaciação Wisconsin, Glaciação Vurmos, Vurmiano ou Laurenciano, é a designação dada ao último episódio de glaciação da Terra registrado durante a presente idade geológica. Teve lugar na última parte do Pleistoceno, de aproximadamente 110 mil a 10 mil antes do presente, e é a mais conhecida das glaciações de reflexos antropológicos. Em oceanos congelados tanto a pesca quanto a caça são fartas, o que permitia as longas jornadas que se presume tenham sido empreendidas para fora do continente africano. Por conta da necessidade de recolhimento em pequenos agrupamentos sociais ou familiares daí resultantes, se criavam condições para a ocorrência de altas taxas de endogamia, ou consanguinidade, restringindo a variabilidade genética nos grupos que dividiam o mesmo abrigo, ocasionando a manifestação de genes recessivos sobre as características que determinavam, particularmente as morfológicas e as anatômicas, sobre suas descendências. Isto sendo verdade, os países do hemisfério norte, onde os invernos são bem mais rigorosos, haveriam de ostentar traços característicos determinados por genes recessivos entre suas populações. Tal parece ser exatamente o caso, ainda mais quando consideramos que, como vimos, podemos ter passado por um forte período glacial há apenas cerca de 10 mil anos, um piscar de olhos na escala evolutiva. Algumas características expressas apenas nos genes alelos recessivos parecem suportar esta possibilidade: nariz reto, lobo da orelha colado, queixo sem covinha e reto, lábios finos, cabelo louro e ruivo, olhos azuis, incapacidade de enrolar a língua, dedos mindinhos e polegares retos, alta frequência de canhotos, canhestros e tipo sanguíneo negativo. Como se vê, todos estes traços correspondem exatamente ao fenótipo típico dos povos do norte, caucasianos. Ainda neste contexto, doenças ocasionadas por genes recessivos deverão, neste caso, ter maior incidência entre estes povos. É exatamente o que ocorre com anomalias como o daltonismo e o albinismo. O daltonismo afeta um grande número de indivíduos. Os de ascendência norte-europeia, assim como 8% dos homens e 0,4% das mulheres, sofrem desta deficiência congênita na percepção das cores.
A simples diferença entre estas taxas, 20 vezes maior os homens, também pode estar relacionada com a nossa hipótese. A incidência é maior em grupos mais isolados, com um pool genético mais restrito, como nela aventado. Exemplos são a parte rural da Finlândia, Hungria e algumas das ilhas escocesas. Nos Estados Unidos, cerca de 7% da população masculina, aproximadamente 10,5 milhões de homens, e 0,4% da população feminina, não conseguem distinguir o vermelho do verde, ou ver vermelho e verde diferentemente de como os outros veem. Tudo isto coaduna com nossa hipótese em relação à eventual autofecundação ou intercruzamento entre as mulheres das cavernas. Neste caso, claro, focando o isolamento, não há diferença entre gêneros, já que esta anomalia irá se relacionar mais aos cromossomas X que ao Y, que ainda não estaria consolidado no período aqui focado. O mesmo parece acontecer com o albinismo, embora os dados sejam mais imprecisos. Mesmo assim, sabe-se que na Holanda há cerca de um albino para cada 12.000 pessoas, um para cada 5.000 na Irlanda do Norte, enquanto na África este número fica em torno de 1 hora e 15 minutos mil, segundo a fonte indicada. Esta menor incidência na África pode ocorrer por conta do clima menos restritivo aos deslocamentos de suas populações, que lá teriam mais liberdade de locomoção e migração, evitando o isolamento decorrente do frio e das tormentas. Também aqui, é exatamente este o caso, onde as características anatômicas determinadas por genes dominantes prevalecem, como, por exemplo, o nariz aquilino, o lobo da orelha deslocado, queixo com covinha e prognato, lábios grossos, cabelo escuro, calvície proeminente, olhos escuros, capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho e polegares recurvados. Exceto pelo formato típico dos narizes, mais reto que aquilino entre os negroides, estes traços fenotípicos coincidem exatamente com os dos povos. Para que isto seja mais exato, a se considerar procedente minha hipótese, deve ter havido alguma forma de intercruzamento genético entre as fêmeas primordiais, essencialmente nômades, de forma a minimizar a endogamia e promover a desejável variabilidade necessária para o sucesso evolutivo da espécie, como comumente acontece na natureza. Como se vê, aqui sigo produzindo conjecturas apoiadas em fatos, como a todos facultado por nossos sofisticados atributos cognitivos, que conduzem ao livre observar e pensar. Que o digam os filósofos gregos, desde a antiguidade clássica. Aqui pode estar uma possível origem para a homossexualidade. Se não o vejamos. Conjectura 1. Os homens seríamos, por tudo que vimos, uma subespécie, ou uma espécie derivada das mulheres. Na verdade, indo um pouco mais fundo nesta reflexão, todos seríamos mulheres, os homens apenas mulheres especializadas na provisão, na defesa e na procriação. A virilidade masculina seria, neste caso, uma mera vaidade em tudo improcedente e convencional. Uma convenção que colou. Conjectura 2. Os homossexuais machos seriam uma persistência transitória do sexo passado. Conjectura 3. As homossexuais fêmeas seriam um adiantamento em relação à evolução anatômica, mentes ou entidades psicológicas que teriam se adiantado à diferenciação sexual de seus corpos. Conjectura 4. Com base nestas três conjecturas, como nossa existência psíquica é nitidamente distinta de nossa existência material, orgânica, é previsível que eventos distintos possam, como neste caso, se defasar no tempo. Esta distopia parece apontar para a possibilidade de a homossexualidade ser uma manifestação fadada à extinção tão logo se consolide a especiação neste quesito, o que seria uma ótima notícia para os Lutia mais, já que em breve todos poderemos ter nossos gêneros afinados a nossos sexos de nascimento, ou seja, homens nascendo e vivendo felizes como homens e mulheres como mulheres, da mesma forma. Longe de insinuar que a homossexualidade seja uma anomalia ou um desequilíbrio comportamental,
Como alguns têm interpretado erroneamente estas conjecturas, a não leram ou leram mas não entenderam minhas postulações, aqui sugiro apenas que seriam manifestações transitórias do ponto de vista evolutivo, sinais de um processo em pleno curso e, portanto, ainda não consolidado. A falta de lubrificação natural do ânus, que prevê somente a saída e não a entrada de volumes, também aponta para a transitoriedade desta manifestação natural e até previsível. A grande quantidade de terminais nervosos nesta região e na porção final do reto parece estar mais relacionada ao controle do processo de defecação. Sua eventual transformação em região erógena pode apenas refletir a enorme plasticidade ou resiliência de nossas células nervosas e centros de controle cerebral. Há 4 modos principais de especiação em alopátrica, a simpátrica, a parapátrica e a peripátrica. São processos que podem ser induzidos artificialmente, através de cruzamentos selecionados, experiências laboratoriais ou estímulos comportamentais. No caso humano, deve ser do tipo simpátrico, em que há convivência cronológica entre as novas variantes produzidas e as originais. A homossexualidade, em todas as suas variações, seria, assim, a expressão desta transição. Terceira decorrência. As fragilidades expostas pela síndrome dos Guevedosses. A existência desta curiosa síndrome mostra o quão vulneráveis são as bases de nosso dimorfismo sexual. A simples ação de uma proteína provoca transformações tão radicais e surpreendentes que nos levam a pensar, por exemplo, na possibilidade de que proteínas como esta possam ser utilizadas em algum tipo de tratamento visando mudanças de sexo, como tão em voga de alguns anos para cá, pelo menos enquanto houver a homossexualidade tal como conhecemos hoje. A ausência de acne nos adultos portadores também oferece a mesma sugestão, dada a enorme importância desta afecção de pele sobre as pessoas por ela vitimadas, especialmente os mais jovens, de efeitos dramáticos sobre sua aparência e autoestima. A escassez de barbas nestes adultos também sugere estudos desta mesma linha nas áreas da cosmética e da dermatologia e, por que não conjecturar, até nas áreas da ginecologia e da fisiologia reprodutiva feminina. Note-se, a propósito, que não há relatos de uma síndrome espelhada à dos Guevedosses, em que meninas nasceriam meninos. Este também pode ser um fato não aleatório. Existem diversos mecanismos que direcionam a determinação sexual. Isto é observado, inclusive, em outras espécies além dos mamíferos, como alguns répteis e peixes que contam também com um processo dependente apenas da temperatura ambiente para a determinação sexual, atestando quanto é simples e factível a reversão entre sexos. Quarta decorrência. Como vou comentar logo em seguida, na segunda de minhas conclusões, o dimorfismo sexual pode se manifestar em nossa psique de maneira tão explícita quanto em nossa anatomia e fisiologia corporais. Esta possibilidade também abre caminho para uma infinidade de estudos algo mais direcionados em todas as vertentes e demandas das ramificações da psicologia e das ciências do comportamento. De minha parte, já estou dando por aceita, aplicando em meus estudos e publicações nas áreas do marketing, das compras, vendas e negociações em geral, por exemplo, com muito sucesso na interpretação e previsão do comportamento dos consumidores assim segregados. Próximo capítulo. Conclusões.